E aí, povo, bom dia para vocês. Iniciando a nossa semana com 2 vídeos, como eu já tinha dito a vocês. Vídeo de redação e de português, pra gente, acelerar os assuntos aí, principalmente de português, que a gente tá um pouquinho atrasado. E aí, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês, página 83. Pra gente ver aí o nosso assunto novo, as orações subordinadas adverbiais. E aí, como eu já disse a vocês, diferentemente das orações coordenadas, as orações subordinadas são aquelas que elas dependem uma da outra para fazer sentido sintático e semântico. Seria isso. Elas trazem, como a subordinada adverbial, ela traz um sentido sintático, que seria um sentido, uma equivalência de advérbios, ou seja, ela traz algum tipo de circunstância. E aí é o sentido sintático dela. E o sentido semântico é o sentido da frase em si, porque eu não posso separar uma da outra. Senão, e o semântico, porque eu não posso separar uma da outra. Porque se eu separo uma oração da outra, não faz sentido, né? E aí, se eu separar uma da outra, não faz sentido. Então, essas orações, elas trazem uma equivalência sintática que seria ou de, como aqui está dizendo, ou substantiva, ou adjetiva, ou adverbiais. E é a nossa que a gente vai estudar agora, as orações subordinadas adverbiais. Vamos lá. Como vimos no capítulo 1, nos períodos compostos por subordinação, as orações subordinadas podem exercer 3 funções básicas, de substantivo, adjetivas ou adverbiais. Por que elas trazem esses sentidos? Elas exercem esses sentidos. Elas trazem na sua composição sintática a função de alguns termos sintáticos, ou de substantivo, ou de adjetivo, ou de advérbio. A equivalência de sentido dela será dessas daqui que a gente vai estudar agora, iguais a de adjetivos, certo? Nos capítulos 2 e 3, estudamos as orações subordinadas substantivas e adjetivas, respectivamente. E agora é a vez das adverbiais. Como o próprio nome já sugere, as orações subordinadas adverbiais exercem a função de adjunto adverbial. Elas trazem essa equivalência de adjuntos adverbiais, que são aqueles adjuntos, são partículas que vêm para transformar o sentido do verbo, de adjetivo ou de outro advérbio, e também instaurar dentro dessas orações algum tipo de circunstância, certo? E essas orações sempre se iniciam com uma conjunção. Então, como é de praxe, todas as orações subordinadas, elas vão trazer uma conjunção, ela traz uma conjunção, que diferentemente das coordenadas não trazem as conjunções. E essas conjunções, elas têm como eu posso dizer? Uma função muito importante dentro dessas orações, que são elas que vão indicar as circunstâncias, né? E elas são responsáveis por explicitar as circunstâncias expressas pelas orações adverbiais. Ou seja, eu tenho orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas, elas precisam uma das outras para fazer sentido semântico e sintático. Semântico de sentido e sintático por exercer algum tipo de ideia. Ela traz a ideia central dela, as adverbiais, como um advérbio. E elas são equivalentes aos adjuntos adverbiais. Que os adjuntos adverbiais são aqueles que transformam o sentido, que modificam o sentido dessa oração. Então, junto com essas orações, as subordinadas, elas trazem a conjunção. E são essas conjunções que vão trazer e vão exercer, né? São elas que vão trazer esse sentido de tempo e assim por diante, tá? E aí nós teremos 5 tipos de orações adverbiais e as conjunções mais comuns. Primeiras são as temporais, que o nome já está dizendo, traz a ideia de tempo e expressa a circunstância de tempo. E explicitada normalmente pelas conjunções quando, assim que, depois que, antes que, enquanto ou mal. E aí esse mal, ele pode trazer
ele pode trazer um sentido de adjetivo, mas aí a gente não vai entrar muito nessa ideia aqui. Mas quando, assim que, depois que, antes que e enquanto, ele traz essa noção de tempo, né? E aí ele traz uma oração aí subordinada adverbial temporal. O Estado Islâmico destruiu artefatos quando invadiu a cidade de Hatra. E aí ele traz a conjunção, que a conjunção ela traz o sentido, né? E aí ela traz o sentido de tempo. E o enunciado está dizendo que o Estado Islâmico ele destruiu artefatos quando invadiu a cidade de Hatra. Ao invadir a cidade de Hatra, eles destruíram os monumentos históricos, né? E aí, outra. Assim que, conjunção, registraram a destruição em vídeo, os extremistas divulgaram na internet. E aí, assim que registraram a destruição em vídeo, é a oração subordinada adverbial temporal, que é nessa oração, que vai ter... E é nessa oração que vai ter a minha conjunção. Então, a oração que tiver a conjunção é a minha oração subordinada adverbial temporal. E aí vocês vão ter que dizer que tipo é essa oração subordinada adverbial. Se é temporal, se é concessiva, se é causal, modais e assim por diante, tá? As concessivas expressam uma circunstância de concessão da oração principal. A relação de concessão se verifica quando a oração subordinada anuncia antecipadamente que uma conclusão que poderíamos tirar de uma oração que inicia não é válida. As principais conjunções de concessão são embora, mesmo que, ainda que, apesar de que, e aí ela traz essa ideia, né, de concessão de uma coisa substitui a outra. Assim, estou dando aula de português, mas normalmente dou aula de espanhol. E aí é uma que tem sobrepõe a segunda pela primeira, né? Porque a segunda ela traz a conjunção. E essa conjunção faz com que essa ideia mude. E aí, vamos lá. Embora aleguem questões de fé, os extremistas venderam muitos artefatos. E aí, uma questão sobrepõe a outra. Mesmo que seja uma, a outra se sobrepõe. É como se fosse uma anulando a outra, certo? E aí, como eu já disse, a oração que trouxer a conjunção vai ser a oração subordinada adverbial, qualquer tipo que seja, né? E apesar dos protestos internacionais, o Estado Islâmico continua matando e destruindo. E é a mesma coisa, apesar dos... Os causais que expressam a circunstância de causa, né? E para o fato que se declara na oração principal. Essa circunstância é explicitada normalmente pelas conjunções porque, pois, que, como, já que, uma vez que e por quanto. E aí o porquê, ele é junto sem acento. Porque se a gente for colocar outro tipo de porquê, não será causal. Mesmo que o sentido seja... Mesmo que a gente fale da mesma forma. E aí, ele ficou violento porque conviveu com os membros de uma torcida organizada. E aí ele traz a causa, né? A explicação do que aconteceu com o cachorro. Como conviveu com membros de uma torcida organizada, ele ficou violento. É importante ter atenção para não confundir a relação de sentido expressa pelas conjunções que, porque e pois. Elas tanto podem ser adverbiais causais como coordenadas explicativas. Exatamente, por isso que eu disse a vocês que vocês têm que prestar atenção na colocação do porquê. Porque a gente tem 4 tipos de porquês. E o porquê, junto, sem acento, ele traz uma ideia de causa, certo? Mesmo que sejam iguais todos, né? Consecutivas expressam uma consequência do fato declarado na oração principal.
Essa relação é comumente explicada pela conjunção que, precedida de tal, tão, tanto ou tamanho. Vamos lá. Os membros da torcida organizada eram tão violentos que o cachorro enlouqueceu. O que vem, mas antes vem tal, tão, tanto ou tamanho. Vamos lá ver o outro. Os membros da torcida organizada batiam tanto, ele traz o tanto no cachorro, que ele ficou violento. E aí vocês têm que prestar atenção. Quando ele traz essas quatro conjunções aqui, precedida, né? Ele vem antes do que, vocês têm que prestar atenção que se vem assim são as consecutivas. E as modais expressam a circunstância de modo para a forma como se realizou o fato declarado na oração principal. O principal conjunção modal é a locução sem que. Os extremistas atacaram impiedosamente, adjunto adverbial de modo. Os extremistas atacaram sem demonstrar piedade. E aí pode vir com sem ou sem que. E aí vai depender muito da colocação e da organização da frase. As orações se encontram sem ter pressa. Orações subordinadas adverbial modal. E aí vocês têm que ver... tem que ver também o tipo das conjunções que a oração traz, que as orações trazem, e também o tipo de circunstância que ela expressa, né? E aí, dependendo de como você lê essas frases, você vai saber se ela é modal, se ela é causal, se ela é concessiva, se ela é temporal. E aí eu vou mandar para vocês a atividade que tem um texto aqui. Ciclone provoca ondas gigantes em Fernando de Noronha. E aí a notícia, né? Página 85, 86, 87 e 88 até a sexta questão. E aí vocês vão fazer para me entregar até sexta-feira da próxima semana, tá bom? E aí vocês fazem, me entregam, que a partir da semana que vem a outra, a gente já começa... Não, a partir da semana que vem, a gente já começa as nossas produções textuais, certo? Beijo pra vocês, pessoas, e até a próxima semana.